pessoal, está no ar o Ronroncast número 40. É Ronroncast pra caramba. Nosso podcast sobre gatos. A Fernanda já entrou aí, nem chamei ainda. Eu sou o Leandro e eu tô com a Fernanda aí que já invadiu o podcast. Tudo bem, Fê? Tudo bem, Lei. Ansiedade aqui, que hoje foi muito legal o nosso episódio. Eu fiquei ansiosa. Hoje vai, Fê. Do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre gatos. Sobre gatos e um assunto... A gente sempre fala que os assuntos são polêmicos, né? Mas é um assunto delicado, eu diria. Eu não coloquei polêmico, mas eu acho que assim, é um assunto de que todo gateiro, e eu posso dizer até todo veterinário tem medo, né? São 3 letrinhas que todo mundo que já ouviu ou que já conviveu com elas de perto tem um certo pavor, né, Li? E não é FIV. Eu ia falar FeLV, né? FeLV tem uma mais. Não é FIV, não é FeLV. A gente vai falar de PIF. Peritonite infecciosa, que ela é tão temida, né, Fê? Exatamente. Eu acho que todo mundo que já ouviu falar de PIF, que já conviveu com um animalzinho que teve esta doença, ou que tem esta doença, ou que teve suspeita dessa doença, porque quando a gente fala de PIF, a gente tem inúmeros desafios, né, Lê? Desde o diagnóstico até os próximos passos. E eu acho que todo mundo que já conviveu com essas 3 palavrinhas sabe o quanto que ela pode ser assustadora, né, Lê? E para enriquecer nossa conversa, enriquecer bastante, a gente vai ter uma entrevistada que tem bastante experiência no assunto, né, Fê? Exatamente. Eu acho que não só a experiência, ela tem uma missão, assim, muito incrível. E eu acho que vai ser bem legal a gente bater um papo com ela. Até eu tô ansiosa, porque mesmo nós veterinários, a gente ainda tá precisando de mais ajuda com esse assunto, viu, Lê? A gente vai ficar quieto e ela vai falar tudo, né? Ô, Fê, fala, Lê, desculpa. Não, eu ia falar do papo da veterinária, mas pode contextualizar. O papo com a veterinária, a gente vai falar de tratamentos alternativos, né? Já que a gente está falando aí de doenças, não só a PIF, mas várias doenças que têm difícil diagnóstico, que têm difícil tratamento. Será que os gatos também têm opções alternativas aí no mercado, além do remédio específico? Vamos falar também de tratamentos alternativos. Ô Fê, e para começar, você quer apresentá-la? Claro, contextualizar, assim, para quem está ouvindo a gente, quando a gente fala de peritonite infecciosa felina da PIF, a gente está falando de um coronavírus. Então, acho que quando a gente fala essa palavra coronavírus, e com tudo que a gente está vivendo nesses últimos 2 anos, a gente já sabe qual que é o desafio que a gente encontra quando lidar com uma coisa dessas, né? E aí eu queria aproveitar e chamar a Juliana aqui para conversar com a gente. Tudo bem, Ju? Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Leandro. Boa noite, Juliana. Eu que agradeço. Ô Fê, primeiro eu queria fazer uma pergunta para você, né? O que torna a PIF tão temida? Bom, Lê, eu acho que tem são várias coisas aí. A Ju pode até me ajudar como uma pessoa que já conviveu e convive, Ju, tão de perto aí com a PIF. Por ela ser um vírus, né, e um coronavírus, como eu acabei de falar, ela traz inúmeros desafios, né? Desde o diagnóstico, que eu acho que para os veterinários é o mais difícil. Não existe um exame específico, né? Eu vou fazer esse exame e vai dar positivo, meu gatinho tem PIF. Assim como não existem sinais nem sintomas específicos, né? Então, como ela abrange muitas coisas e também é uma corrida contra o tempo, Lê. A partir do momento que o gatinho é diagnosticado com possivelmente portador da PIF, a gente tem que correr se a gente quiser salvar a vida do gatinho. Então, eu acho que isso, e eu não sei se você teria alguma coisa para acrescentar aí, Ju, é o que mais apavora tanto os veterinários quanto os tutores, né? Eu acho que essa dificuldade da gente encontrar um diagnóstico, né? E também o fato de que a PIF ela é 100% fatal.
Então, não existe um caso de um gato que, não me tratei, não tratei meu gato e ele sobreviveu. Não. A gente sabe qual é o curso da PIF. Então, toda pessoa que teve um gato, que teve PIF, sabe onde isso vai dar. E, então, assim, é muito triste você ver aquele animal caminhando para a morte, né? Então, isso pode ser rápido, isso pode demorar algumas semanas, em alguns raros casos, alguns meses, mas esse até outro dia era o final, era o fim. Então, ficava aquele impasse de se é PIF ou se não é PIF, né? Porque você tem que excluir todas as outras doenças, já que ela apresenta inúmeros sintomas. E quando você finalmente falava, não tem outra possibilidade, é a PIF, também já não tinha mais nada para fazer, era só para ficar sabendo mesmo que era PIF, né? Inclusive, Ju, a gente como veterinário, quando o gatinho apresentava um sintoma bem característico, ele tá ictérico, ele tá todo amarelo, ele tá com aquele aumento de volume abdominal, mas o gatinho sobrevivia algumas semanas, então assim, quando o gatinho não morria, a gente geralmente falava, então não é PIF. Pra você ver como que é uma doença realmente complicada, porque é o que você falou, né? O curso dessa doença, infelizmente, até então, ela é fatal. Então, se o gatinho sobrevive mais do que o esperado com um determinado sinal clínico, a gente fala, nossa, então talvez não seja PIF, né? Para você ver, assim, a gente vai por exclusão, né? O que é muito triste. Ou então se ele melhora, não, é interessante. Né? Se ele, desculpa, eu te interrompi, Leandro. Não, é interessante que eu até vi, você falou uma palavra que eu estava pesquisando para conversar aqui sobre a PIF, e eu vi essa palavra fatal, foi o que você falou. Quando você diz fatal, é quando não tem nenhuma intervenção. O gato não vai se curar sozinho, certo? Não tem possibilidade de cura até 2019, vamos dizer assim, não havia uma cura PIF. Então, era uma doença que ela levava ao óbito do gatinho. E se ele não ia a óbito, não era PIF. Ou se ele tinha melhora, não era PIF. Às vezes até uma melhora. Exatamente. Né, momentânea, a gente pode até ver na PIF com o uso de algumas medicações, alguns tratamentos paliativos, mas cura não existia. E como é que a gente pode identificar que um gato possa ter PIF, ou quando você pode falar categoricamente é PIF? É muito complicado isso. A gente diz que é PIF, a gente só confirma pós-óbito. Uhum. Mas, assim, existem exames que direcionam, né? Então, assim, um conjunto de sintomas, conjunto de exames, né? Então, o quadro clínico do animal, a história dele, o histórico dele e mais os exames levam ao diagnóstico de PIF, tá? Mas, assim, e hoje a gente tem essa possibilidade de tratar a PIF, e se for a PIF, ela vai melhorar com o tratamento. Se não for, ela não vai melhorar. Então, o tratamento o diagnóstico terapêutico, né, que a gente chama. Mas não é um exame, um único exame que diga, não, isso aqui é PIF, esse daqui não tem PIF, eu posso excluir porque ele não tem tal coisa. Não existe. A lista de sintomas que a gente vê em PIF é imensa. E sempre tem, a Fernanda sabe disso, a cara da PIF, né? Quando a gente olha pro gatinho e fala, tá com cara de PIF. E você sabe que quando eu prefiro até nem olhar, sabe? Quando você olha, você faz aquela palpação, você sente o rim aumentado, você fala, não. Você torce para encontrar outra coisa, para que a gente não tenha que pensar em PIF. Mas é porque, assim, Lê, até para explicar um pouquinho para quem... Eu acho difícil ninguém nunca ter visto PIF, né? Mas todos os conjuntos de sinais que a Ju tá falando, nenhum deles é específico. Então, assim, o gato tem, sei lá, uma secreção... Tô dando um exemplo bem bobo, assim. Um gato tem uma secreção no olho. Todo gato com secreção no olho tem PIF. Não. O gato com PIF pode ter sinais, assim, super discretos, como esse aumento do rim, até sinais que é a cara da PIF que a Ju tá falando. E alguns pacientes, eu não sei se a Ju já se deparou com isso, só para contextualizar para o pessoal, a Ju não é veterinária, a Ju é uma pessoa aí com uma missão muito importante no fato da PIF, mas tem tanta experiência, se não mais do que eu até com PIF, né, Ju? Mas, então, às vezes a gente olha para aquele gatinho e fala, nossa, ele tem a cara da PIF,
tem vários sinais e não a PIF. Às vezes o gatinho, por outro motivo, a gente faz uma necrópsia e não é PIF. E aí a gente fica até frustrado, porque fala, não acredito. Então é realmente uma doença bem difícil, viu, Lê? Mas como é que você evita, ou como um gato contrai a PIF? Por exemplo, eu tenho um gatinho, não quero que ele contraia a PIF. Como é que o gato contrai a PIF? Você tem bastante fé, você é uma pessoa de fé que possa fazer uma oração, alguma coisa assim. Olha, não existe. Existe uma estimativa de que 95% dos gatos são portadores de coronavírus na forma entérica. A Fernanda vai explicar com mais detalhes isso. A PIF é uma mutação desse coronavírus. Ela pode se desenvolver a partir de gatilhos de estresse, baixa imunidade, genética. Então, não tem como prevenir. Você pode prevenir o coronavírus se você tiver um gato negativo para o coronavírus e não colocar em contato com outros gatos nunca, não trouxer o coronavírus para casa, que não é o humano, deixando claro, é outra coisa. E rezar para um dia numa clínica veterinária você não topar com o coronavírus e acabar pegando. Ele é um vírus muito comum, ele é um vírus que está no ambiente dos gatos e a gente não consegue evitá-lo. Alguns gatis, principalmente de criação, tentam se manter 100% livres de coronavírus, né, do entérico. Mas essa seria a única forma de você prevenir a PIF. Não existe vacina, ou melhor, até foi desenvolvida uma vacina, mas não deu resultados positivos, não teve resultados relevantes. Então, basicamente, o que a gente pode fazer para tentar evitar é evitar gatilhos, evitar o estresse, cuidar da imunidade deles, né? Então, assim, coisa que não tem como a gente fazer se a gente resgata, né? Evitar a superpopulação de gatos, evitar introduzir novos filhotes num ambiente de gatos jovens. Então, tem algumas coisinhas que você pode fazer para minimizar o risco, mas não para excluir. Essa mutação, vou colocar de uma maneira simples para entender, quando a gente tem uma falha na imunidade, né? Então, existem gatos, às vezes, de uma mesma ninhada, todos eles podem ter tido contato com o coronavírus e só um gatinho desenvolver a PIF porque ele tem uma falha naquela imunidade, tá? Então, assim, realmente, eu acho que você evitar a PIF é muito que não depende da gente. Evitar a transmissão do coronavírus, talvez, mas ainda a gente está muito longe disso, ainda mais na realidade que a gente vive hoje no resgate e proteção, né, Ju? Para mim é impossível, né? Eu tô aqui nesse momento com 3 bebês no meu pé, esperando a mamadeira deles e os meus gatos circulando pela casa. Então, assim, né, a gente vive em pequenas, a gente vive uma realidade de pessoas trabalhando em casa que querem ter seus animaizinhos dentro de casa. Teve uma explosão demográfica de gatos dentro de casa, né? Então verdade. As pessoas adotam muito, ainda bem que adotam, né? Isso é bom, não vamos colocar isso como negativo, mas a gente não proporcionou a eles também um ambiente de estresse e com a imunidade 100%. A gente ainda não chegou nesse ponto. Então, é bem complicado de conseguir. E outra coisa que é importante deixar claro, a gente está falando aqui de coronavírus, PIF, mutação e tal, ainda existe muita dúvida com relação a PIF ser contagiosa. Isso eu gostaria que a Fê falasse, eu queria que a Fê falasse um pouquinho sobre isso. O que acontece é que nem todo gato elimina o coronavírus pelas fezes e não em todos os momentos. Então, o fato de um gatinho ser positivo não quer dizer que o tempo inteiro ele vai transmitir. O que facilita no quesito de disseminação da doença, mas dificulta no quesito de diagnóstico também. Então, às vezes você fala, poxa, eu tenho lá uma comunidade de gatos, eu quero testar todo mundo para coronavírus. Você pode testar todo mundo ser negativo e todo mundo ter coronavírus, mas não estar eliminando. Então, existem estudos ainda que estão sendo feitos com relação a esse contágio da PIF, porque o certo é o animal se contaminar com o coronavírus entérico e fazer esta mutação.
ele não vai se contaminar com o vírus da PIF, né? O vírus da PIF é um coronavírus que fez essa mutação. E nem todo animal positivo, ele libera esse vírus o tempo todo. Então, por isso que hoje, assim, antigamente a gente tinha muito medo, né? Antigamente, quando eu me formei, PIF, isola, todos os seus gatos vão ter, todos os seus gatos vão morrer, não tem mais o que fazer. E hoje a gente já sabe que não é assim. Mesmo numa clínica veterinária, se tem um paciente positivo para PIF, você sabe que aquele paciente não vai contaminar todos os outros gatos, né? Infectar todos os outros gatos. Então, mas ainda é tudo muito, muito questionável, muito recente, né, Ju? Nada que a gente possa bater o martelo, assim. Mas a gente já sabe que essa transmissão do coronavírus não é tão... ao mesmo tempo que é difícil a gente saber que os gatos não vão ter esse vírus, ela também não é uma coisa que acontece durante toda a vida do gato, né? O nosso maior problema, eu acho que na disseminação aí da PIF, do coronavírus, é a superpopulação. Porque é muito difícil, é o que você falou, ninguém tem um gato em casa, quem trabalha com resgate não tem um gatinho resgatado por vez, né? Então acho que o maior problema é a superpopulação, é fator de estresse, e o gato está o tempo todo ali em contato, em algum momento ele eliminar esse coronavírus. Não sei se você tem alguma outra informação além da que eu tô falando, Ju, aí você divide com a gente. Não, na verdade, assim, teve uma vez que eu li uma explicação muito interessante que falava que é muito difícil pra gente aceitar que uma doença infecciosa possa não ser infecto-contagiosa, né? E é meio que o caso da PIF, em teoria, né? A gente sabe exatamente qual é a dinâmica da mutação. Então, isso eu acho que é uma coisa que vai chegar pra gente quando a gente conseguir analisar melhor esses animais curados, colocando entre aspas também, porque isso é a longo prazo. E principalmente entender qual é o ciclo dessa mutação, entender o que desperta essa mutação. A questão de superpopulação, não apenas pelo estresse, mas também pela questão da imunidade. A gente pega gatinho na rua com rino, com diarreia, com verminose, com pulga. Então, tudo isso acaba interferindo na questão da imunidade, né? E eles chegam muito debilitados, eles chegam com o organismo muito comprometido. Mas uma coisa que a gente percebe que quase sempre está presente é o fator estresse. Porque normalmente eles desenvolvem pós-adoção, ou então pós-resgate. Eu já vi muito gato que saiu da rua, num ambiente horrível. A gente fala, agora ele vai ser feliz. Não, você resgata e pega PIF. E a questão do contágio... Pode falar, Fê. Não, eu ia falar, parece que Deus olha e falou, agora você pode ficar doente, agora já tem alguém para cuidar de você. Mais ou menos para você ficar doente, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu tenho uma teoria minha de leiga que eles estão acostumados com as cepas de vírus do ambiente deles. E que quando a gente tira e a gente apresenta uma nova doença viral para eles, ou uma nova cepa da mesma doença, isso pode provocar mutação, mas isso é coisa da minha cabeça, tá? Não tem embasamento científico nenhum. Agora, eu ia falar uma coisa, esqueci, total. Mas é isso, basicamente é isso. Ah, sim, lembrei do contágio. Foi assim que eu comecei a pesquisar sobre PIF, né? Que foi a minha entrada na PIF foi triunfal, assim. Meu primeiro resgatado teve PIF. Então... Nossa! Eu assumi um gatil com 40 gatos. Foi para te dar uma missão mesmo, né? Com 40 gatos, todos vivejos, nenhum deles testado para FIV. Eram outros tempos, né? Não foi agora isso. E o primeiro que adoeceu nesse gatil foi PIF. E aí, quando eu falei, é PIF, vai todo mundo morrer. A gente já achou que os 40 iam morrer, né? Gastamos uma fortuna com teste de coronavírus para todos eles. E deu tive um monte. Eu falei, agora é só esperar, sentar e esperar que vai morrer um por um. Nossa. Não morreu, né? Não morreu. Tem uns que estão lá até hoje, 16 anos depois, entendeu? Então, assim, o fato de eles não terem morrido, ou de pelo menos não terem adoecido, me falou, não, peraí, não é do jeito que falavam. Uma coisa não é errada, né?
não tá batendo essa informação. Aí foi quando eu fui atrás de entender melhor essas doenças, tanto a PIF quanto a FeLV quanto a FIV, enfim, e ver qual era o fluxo de contágio delas. E aí foi quando estava começando a surgir a ideia de que não era tão contagiosa ou contagiosa, digamos assim, mas ainda exigia muito estudo, né? Então foi por aí que começou a história toda. Ô, Juliana, eu tenho um gatinho, ele começa a apresentar alguns sintomas, né? E alguns diagnósticos começam a convergir para PIF. Em que momento eu devo iniciar o tratamento? E eu tendo gatinho com essas características, o que eu devo fazer? Assim, a parte prática da coisa. Bom, primeiro passo, consultar um veterinário, de preferência um veterinário de felinos. Não desmerecendo os veterinários que não são de felinos, mas existem situações da medicina de felinos que elas são totalmente diferentes do básico, do tradicional. Muda bastante. Então, assim, o veterinário especialista ele vai procurar os sinais da PIF, mas ele vai também procurar outras doenças para poder descartá-las rapidamente. Esse é o primeiro passo, ser rápido. Né? Agora, a gente não trata a PIF sem sintoma. Por exemplo, os exames estão apontando para a PIF, mas o gato está bem, pleno, comendo, feliz da vida, não manifesta nada. Não, a gente não trata antes da hora também para evitar a questão da resistência à medicação. Né? Então, pelo que eu entendi, assim, não pode demorar muito, mas também não pode queimar na largada. Exatamente. Até porque sempre existe a possibilidade de não ser PIF. Eu acho que isso é super importante, né, Ju, que você está falando, desde a parte de pista, porque se a gente for fazer uma correlação com a medicina humana, se tem um problema no estômago, você não vai num dermato, né? Exatamente. E assim, não, é o que você falou, não é desmerecendo. Eu acho que a veterinária ela também tem que aprender a encaminhar para os especialistas. A gente está falando muito de tratamento, mas não falamos especificamente ainda sobre tratamento. Mas a questão nós temos hoje um tratamento muito pouco acessível, caro, importado, não regulamentado. Então, os tutores, quando eles chegam com esses gatos já doentes, normalmente já se passou algum tempo. Né? Então, assim, você já não tem mais tanto tempo para pensar o que vai fazer. Então, também não dá para dizer, olha, já está muito tarde, porque a gente tem reações assustadoras. A gente tem reações assim no tratamento que são... Não é possível que esse gato ontem estava daquele jeito e hoje levantou e foi comer, entendeu? Caramba! São coisas... Eu já vi reações com esse tratamento em 2 horas após a aplicação. Nossa! Em 2 horas após a aplicação. E dá para se falar em taxa de eficácia do tratamento? Dá para se falar assim. O que acontece? Eu acho que vale a pena a gente só fazer um apanhado que a PIF já foi tratada de inúmeras formas antes. Todos os tratamentos sempre foram de manutenção, né? Nenhum era para cura. Então a gente já teve tratamento de imunossupressão com ciclofosfamida e corticoide, não deu bons resultados. A gente teve a pentoxifilina, que melhorava a circulação nos órgãos acometidos pela PIF, não funcionou. Teve o poliprenil, não funcionou. Ivermectin, cloroquina, doxiciclina, interferon, tudo isso já foi usado contra a PIF. E uns desses tratamentos promoviam uma melhora temporária, um ganho de tempo, digamos assim. Mas nenhum promovia a cura. Passando bem por alto, tem um pesquisador, professor Peterson, da UC Davis. Ele estuda a PIF há 50 anos. E ele, em 2017, ele publicou um estudo com um antiviral, que era o GC376, eu posso falar, o princípio ativo, que deu resultados. Não foi o melhor resultado do mundo, porque foi uma pesquisa muito aberta, ela não restringiu públicos. Foi uma pesquisa pequena, mas muito aberta. Foi uma pesquisa com 20 gatos, 6 galera. O que já é muito quando a gente fala em 100% de qualidade.
Porém, esse dispositivo, ele não atuava de forma positiva em alguns desdobramentos da PIF, sobretudo os neurológicos. Para um outro princípio ativo, ele passou a estudar o GS 441542, também protegido por patente americana, e publicou um outro estudo em fevereiro de 2019, com que 31 gatos participaram desse estudo e 26 sobreviveram. Então já subiu bastante a taxa de sobrevivência. Desses 26, 25 continuam vivos até hoje. Um deles foi eutanasiado por outras causas. Ele tinha uma cardiopatia severa e foi eutanasiado. Então, aí já melhorou um pouco o cenário. Uhum. Isso ainda feito com doses muito baixas do princípio ativo, doses que já foram alteradas hoje. Enfim, então nessa ocasião se considerava uma estatística de em torno de 75%, 75-80% de cura, tá? Hoje isso chega a em torno de 95%. Nossa, é um número bem interessante, né? 95 a 97%, na verdade. Posteriormente, agora em julho de 2021, foi publicado um estudo atualizado. Ele é um pouco prejudicado, esse estudo, porque ele foi feito com tutores. O que acontece? Como a medicação não é regulamentada, muitos veterinários não fazem o acompanhamento desse tratamento. Se recusam mesmo. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas não tem por que se recusar a fazer o acompanhamento. Você pode, o veterinário ele não pode indicar, ele não pode prescrever, ele não pode vender o tratamento. Mas acompanhar o paciente dele, ele pode e deve, né? E não fechar os olhos para as novidades, porque elas surgem assim, né? As curas surgem assim, né? Surgem de tentativas. Na verdade, eu acho que todas as medicações até hoje, né, Ju? Desculpa te interromper. Passaram por isso. Todos os tratamentos passaram por isso. Nem o falou, olha, tá aqui, tá tudo permitido, vai funcionar e pronto. A diferença é a questão da regulamentação disso. Como esse princípio ativo é protegido por patente, a gente tem um problema ético em vendo esse tratamento, né? Não é tão simples como fazer um estudo e a cada vez chamar mais gatos e mais gatos e mais gatos e ter um grande estudo de campo. Não dá para fazer isso. Mas o que aconteceu? Esse estudo que foi publicado em julho, ele teve um público muito maior, um público de 393 gatos. Caramba! Desses 393, quando foi publicado o estudo, já tinha 205 curados, considerados curados e pós-observação, e 188 no período de observação pós-tratamento, que eles ficam mais 3 meses em observação. Então, a taxa de óbito foi 3%. Caramba! 3%. Por que eu falo que esse estudo é prejudicial? Com essa quantidade de animais que você está falando. Sim, né? Exatamente. Por que eu falo que esse estudo ele é prejudicado? Porque as informações, na sua grande maioria, vieram dos tutores. Não tem dados veterinários nesse estudo. Foram os próprios tutores que participaram dessa pesquisa, que passaram os exames para análise dos veterinários que fizeram o estudo, que passaram os resultados. Então, assim, você não teve um acompanhamento em termos até de diagnóstico, eu posso dizer. Acho que é um acompanhamento feito por leigos, exatamente, né? Exatamente. E a ser orientados, porque existe um grupo internacional que se reporta ao Dr. Pedersen. Então, assim, promovem ajustes de dosagem, análise dos exames e tudo mais. De forma voluntária isso é feito, não é ninguém contratado para isso, nem nada do tipo. Mas tem, assim, não dá para você fazer você comprovar cientificamente uma coisa se você não colocar o nome lá de quem acompanhou, né? É difícil, mas o resultado a gente vê na prática. O que me deixa com dúvida com relação a esse estudo é apenas o diagnóstico, porque a gente pode ter gatos que não tinham PIF nesse meio. Entendi. Se é tão difícil identificar, né? Porque assim, pode ser. O que eu acompanho de casos, eu diria que 50% dos casos que chegam até mim, e eu falo chegam até mim como tutora, tá?
como pessoa para compartilhar informação, né, Ju? Exatamente. Não é para diagnóstico meu, mas de 50% dos casos que chegam achando que é PIF, não é PIF. Hoje então eu tenho Pode falar, linfoma. Eu tenho linfoma, é um diagnóstico diferencial muito comum. Tríade felina, micoplasmose, FeLV, HCM. Bom, eu não vou ficar descrevendo aqui todos os termos, mas enfim. Mas você sabe, Ju, que isso que você está falando, assim, a gente fala assim, né? A PIF você tem que ter um diagnóstico rápido e uma intervenção rápida. Aí a gente fala de uma esperança, que é um tratamento que deu excelentes resultados, que eu te falo que a primeira vez que eu tive contato de que existia um tratamento foi assim, nossa, a melhor coisa da vida, porque realmente você tem que olhar para um paciente e falar que ele vai morrer é muito ruim. Mas eu já tive tutores que chegaram até mim que já tinham tido contato, talvez pelo Facebook, pela internet, enfim, que chegaram com gato e falaram: o meu gato tem PIF, eu já quero começar a dar um remédio. E naquele desespero, e você olha e você fala: tudo bem, mas por que você acha que é PIF? Ele não tinha feito nenhum exame. E já ele leu alguma coisa na internet, né, que falava que sintomas da PIF, isso e aquilo. Exatamente. E assim, eu lembro muito de um caso, um gatinho que tava super, super magrinho. Eu não me lembro se tinha sido resgatado, eu não me lembro direito da história, mas eu lembro do desespero do tutor falando pra mim: fulana conhece não sei quem que tem um frasco que sobrou, eu já vou começar a aplicar. E eu falei assim, não, eu não tinha na época, faz um tempo isso, eu não tinha a menor informação para passar pro tutor do tipo, faz essa dose ou não faz, mas não tinha um exame. E você via aquele desespero do tipo, eu não quero que meu gato morra, então eu já vou começar a fazer o tratamento. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, eu acho que é maravilhoso a gente ter essa informação. Acho que tudo isso que você passou pra gente, muita coisa também não sabia, tá, Ju? Achei o máximo, assim, porque realmente, como não é uma coisa regulamentada, agora isso está sendo mais divulgado entre os veterinários. Está sendo se falado em congresso, está sendo se liberado alguns trabalhos que a gente tem acesso. Mas antes era aquele medo, você não pode prescrever, então nem fique sabendo sobre isso, sabe? E é o que você falou. A gente não pode prescrever, mas a gente pode acompanhar o nosso paciente. Mas hoje, eu estou precisando desse medicamento, quer dizer, o meu gato. Como é que eu consigo esse medicamento, já que ele não é regulamentado? Tutor de gato vai achar. Vai achar um vizinho que tem um conhecido, que tem um amigo. A internet está aí. A internet está aí para isso. Quem buscar informação vai encontrar informação. Foi criado um site de tutores para dar essa orientação inicial de como conseguir e tudo mais. Que legal. Esse site ele é todo baseado nas informações dos grupos internacionais, tá? Então, e qual que é o site? www.pifentinhos.com.br. É uma dica importantíssima aí para quem está nesse desespero, vamos chamar assim, www.pifentinhos.com.br. As pessoas podem encontrar o caminho aí para cura. Lembrando que não é um site que vende o remédio, é um site que te ensina como comprar, certo, Ju? E nem dá diagnóstico também. Quem dá diagnóstico é o seu veterinário. Não é o vizinho, não é o amigo, não é o Google, não é o Google, nem o grupo do Facebook, não, pelo amor de Deus. Isso que você falou, Fernanda, é muito comum. E quando a gente vê os exames, quando tem exame, e a gente fala, cara, mas não é PIF, não tem jeito de PIF. E você fala isso pro tutor, às vezes ele fica bravo. Eles querem que seja PIF, mas entendeu? Porque o não saber o que é pior. Entendeu? Isso é verdade. É desespero. E assim, o mais difícil mesmo, eu acho que assim, hoje a gente tem muito acesso à informação. Eu imagino assim, eu vejo esse site que a gente está divulgando aqui, que você está passando pra gente, Ju, é muito importante, mas é um site de informação. É diferente de você colocar lá PIF no Google e ver, né, o que vai te trazer. É um site que tem um embasamento científico, que vai te trazer informação e vai te guiar.
E Ju, só para tirar uma dúvida aqui, quem consegue comprar esse medicamento é só a própria pessoa, certo? Ou consegue, tem algum site, as pessoas compram? Não, a pessoa quem tem que ir atrás. Pelo PIF, a pessoa vai receber as orientações de como fazer o processo de compra. Ah, legal, mas tem que ser o tutor, né? Não é nenhum veterinário, nenhuma pessoa. Não, tem que ser o tutor. Disso, não, né? É o tutor, ele que vai pagar diretamente lá pro fornecedor lá na China. Ah, legal. Enfim, existem sites que a pessoa pode entrar direto e comprar diretamente dos distribuidores, mas também importado, mas aí tem outras questões também, que assim, a gente nunca pode esquecer que a gente está lidando com um mercado paralelo, que você não sabe o que você está aplicando no seu gato e que você precisa ter um mínimo de confiabilidade. Isso, muito importante. Então, assim, até porque a gente está falando do medicamento bem... Exatamente, né? O custo é bem alto. Aqui no Brasil, acham que é aqui que o custo é alto, mas a média de custo, e eu posso falar isso, tá nesse estudo de julho de 2021, é uma média internacional em torno de $5.000 por gato. Caramba! Nossa, é uma média. É um custo bem alto. É um custo alto. Então, assim, às vezes as pessoas acham, aqui tudo é muito caro. Não é aqui, é no mundo. A diferença é o nosso poder de compra. Mas o preço ele é igual no mundo inteiro. Tá. Ele não muda. Certo. Tá? Mas mais um motivo para ir buscando tratamento sem ter pelo menos um diagnóstico presuntivo, né? Exatamente. Precisa ter. Não pode, a gente não pode cair no erro de tem efusão, tem líquido, é PIF. Ou então, tem uveíte, é PIF. Não, tem a globulina aumentada, é PIF. Não é assim. Exatamente. Então, a gente tem que investigar mais. Não dá para... Por mais que seja urgente, e assim... É urgente, a gente sabe que leva tanto tempo para você ter os 4 exames básicos para diagnóstico PIF junto com os sintomas: hemograma, bioquímico, ultrassom e teste de FIV-FeLV. De um dia para o outro você tem isso na mão. Eu acho que o básico que todo veterinário vai pedir, né? Se chegou com um gatinho com qualquer problema, o veterinário vai pedir. Exatamente. E com isso você já descarta um monte de coisa. Você já se aproxima mais do diagnóstico. Conta pra gente, assim, como tutor agora, né? Você perdeu... Esse primeiro gatinho que você resgatou, você perdeu ele pra PIF ou não? Foi o gato. Ele era um gato muito fofo. É porque ele pulava do chão, ele pulava em cima da gente, assim, no ombro. Oh, meu sabe? Deus. Ele pulava o ombro direto para abraçar a gente. Então, imagina, a perda desse gato foi uma coisa avassaladora, assim, na minha vida. Imagino. E conta pra gente. Péssimo. Hoje, você sabendo tudo que você sabe, o que você pode dar de dica aí para os tutores e até para os veterinários, para os gateiros, assim, o que você pode dar de dica poxa, existe uma nova esperança, então o que você aconselha para o pessoal? Olha, para quem... eu sempre falo que a gente tem que acolher todo mundo, aquele que pode tratar, que vai tratar com ajuda, com campanha, porque o pessoal faz muita arrecadação e tal, e aquele que não tem condição de tratar. A gente tem que acolher todos, né? Então, assim, sempre dar o máximo de conforto para o seu animal, seja tanto para não tratando, a gente tem que oferecer conforto, a gente tem que saber o momento de não forçar mais a situação, sabe? Eu como protetora, resgatando animais, eu sei o que é a gente ficar forçando a alimentação e vendo que o bichinho está definhando e tal. Não, isso não é legal para eles. Então, pensar um pouco nisso, mas decidiu tratar, não negocia com esse vírus maledetto, não negocia. O vírus da PIF, ele é sacana, ele é filho da mãe. Juliana, é muito legal quando a gente tem alguma esperança. Então, assim, a gente agradece muito as suas dicas. Se uma pessoa que ouvir aqui entrar lá no pifentinhos.com.br conseguir alguma informação e tiver a cura de pelo menos um gatinho, pra gente já tá
valendo a pena. Com certeza, eu agradeço muito a oportunidade. É um tema que tem muita possibilidade de salvar mais e mais gatos. Mexe muito comigo, assim, me emociona cada um deles que eu fico sabendo que foi curado. Meus de resgate que eu já tratei foram 4. Que estão vivos e bem. Ai, que legal. Um deles está aqui comigo, do meu lado, os outros foram adotados. Bem legal. Então, assim, é uma alegria enorme para mim a gente poder falar que existe uma esperança. Nunca esquecendo que é uma esperança muito cara, muito inviável ainda por enquanto, mas que abre todo um caminho para pesquisa, para descobrir novas drogas que façam a mesma coisa. Enfim, a gente tem um mundo pela frente de descobertas onde antes a gente não tinha nada. Então, acho que isso é o mais importante, né? Realmente, o mais importante mesmo é esse caminho, né? Conseguir ter uma luz no final do túnel. Juliana, muito obrigado por explicar pra gente aí os caminhos, né? A sua experiência, e obrigado também por aceitar nosso convite. Eu agradeço vocês, Leandro, Fernanda, obrigada por me chamar para participar. Muito legal o papo, Gil. Gostei muito de participar e gosto muito do programa de vocês. Agora eu vou ficar aqui assistindo a próxima. Ô Fê, bem legal isso, né? Ter essa luz no final do túnel aí para quem tem um gatinho passando por esse tipo de problema e nas pesquisas que eu fiz, essa doença é relatada como fatal, né? Não, é uma nova esperança, é um caminho, até pra gente que é veterinário, nossa, é incrível. E saber que tem pessoas engajadas nisso, eu acho que é muito legal, né, Lê? Porque e é incrível a experiência que a Juliana tem nesse assunto, né? Muito, acho que se dedicar a isso, né? Pô, aconteceu comigo, não quero mais que aconteça com ninguém, essa empatia super legal, e eu acho que espero, né, que o programa também sirva aí para levar outras pessoas para esse caminho, né, Lê? Legal demais. Ô Fê, e por falar em tratamentos, já mudando de assunto, agora a gente vai pro papo com a veterinária. Começa agora o Papo com a Veterinária, com a doutora Fernanda Trigo. Fê, tratamentos alternativos. O que seria um tratamento alternativo para um gato? Existe isso? Então, Lê, vamos lá. É um pouco de polêmica, mas eu vou comentar assim da melhor maneira possível. O que acontece? A gente hoje trabalha muito com alopatia, né? Que é medicina alopática. Então, tá com dor, toma um analgésico, tá com inflamação, toma um anti-inflamatório, tá com infecção, toma um antibiótico. Mas às vezes a gente se depara com situações como a PIF, que de repente você não tem o que fazer. Você fala, poxa, você trata isso, trata aquilo, vai melhorar, não vai melhorar? Ou um problema de coluna, por exemplo. Eu tô com muito... Eu não, né? O gatinho tá com muita dor na coluna, não tá melhorando só com medicamento. Se eu usar um medicamento crônico, vai fazer mal pro fígado, meu animal já é velhinho. Quando a gente fala de problema de coluna, o que vem na sua cabeça, Lê? É que assim, pra mim, eu já gosto de fazer uma acupuntura, tal. Tem gente que já fala, vou tomar uma injeção porque eu tô com dor na coluna. Exatamente, mas é exatamente isso, acupuntura. Só não dá pra fazer pilates, tá? Ainda. Não sei se futuramente eles vão conseguir fazer um pilates com gato. Mas acupuntura, fisioterapia... E a acupuntura pra gato funciona bem igual pra humano? Funciona. Outras coisas. O pessoal fala, mas o gato vai ficar quietinho com as agulhas. A gente tem umas técnicas... Tem gato que fica quietinho com a agulha, mas tem a eletroestimulação, que diminui o tempo que o animalzinho fica com a agulha. Então, acupuntura, fisioterapia, hoje a fisiatria na veterinária, né, que é a área da medicina de fisioterapia, ela já cuida de reabilitação, já tem inúmeros aparelhos adaptados dos seres humanos para os animais. Tem ozonioterapia, não sei se as pessoas já ouviram falar de ozônio. Uhum. É um tratamento que ainda não é regulamentado na medicina humana, mas na veterinária. Serve para moxa, bustão, existe na veterinária. Homeopatia, embora assim, tudo tem que ser muito dosado. Os florais, né? Os florais para acalmar, para fazer um tratamento prolongado.
fitoterapia. E aí tem gente que fala, mas eu não acredito em fitoterapia. Eu falo, mas você já passou uma pomada de arnica alguma vez na sua vida, né? Então, todos esses tratamentos... às vezes o gato acredita, né, Fê? Às vezes o tutor não acredita, mas o gato acredita. É o gato que tem que acreditar. Na verdade, hoje, isso é uma área que está crescendo muito na veterinária, Leite, chama medicina veterinária integrativa. Onde Fê, e funciona bem? Você indica? Eu indico muito. Eu sou super... legal, gente. Importantíssimo. Exatamente, porque assim, quem cura não é o próprio organismo do animal quem tem que curar, né? E quando a gente trabalha aí, eu não sou contra medicamento, eu prescrevo medicamento também, eu falo, quem mata a bactéria é um antibiótico. Mas o fígado ali tem que metabolizar, então por que não dar uma medicação fitoterápica para acalmar o fígado? Não entrar com floral para o animal não se estressar na hora de tomar um remédio. Acupuntura é maravilhoso para dor. Ozônio para cicatrização de ferida e por aí vai, Lê. Então, assim, medicina alternativa. Hoje a gente tem muitos estudos na veterinária com canabidiol também, que tem resultados excelentes. Então, medicina alternativa, medicina veterinária integrativa, integra, ela ajuda, tá? Então, são tratamentos que a gente já tem disponível para os gatos e que ajudam na melhora do seu animal. Então, super recomendo. Quem tiver curiosidade de saber, é super fácil de pesquisar. Quem já tiver feito algum tratamento alternativo no seu gato, quiser contar pra gente, manda mensagem pra gente, né, Lê? Nas nossas plataformas sociais aí, no Instagram e no Facebook, Projeto Ronron com N de normatização e M de medicamento, e no YouTube, Ronroncast. É isso aí, Fê? Muito legal, é isso aí, Lê. Adorei o episódio de hoje, adorei a nossa entrevista, adorei estar aqui de novo. E até o próximo, como é que fala? Bate horário, bate canal, já nem lembro mais. Até o 41º. Então vamos encerrando aqui nosso 40º Ronroncast. Fê, quem diria, hein? 40º. Caramba! Mais um contundente... Vai dar o que falar esse podcast, hein, Fê? A gente gosta de falar sobre gatos, hein, Lê? Há 40 episódios falando sobre gatos. Falando sobre gatos. E quem sabe os próximos 10, 20, 30, vamos ver. Valeu, Fê. Obrigado a todos aí pela audiência e até mais. Valeu. Lembrando que o nosso podcast é uma produção da Ali Souza. Da Ali Souza, Obrigada, Lima. Até a próxima. Até mais, valeu.